Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula da arte atuarial, mais uma aula de Python. E hoje nós vamos falar sobre análise e mensuração de desempenho dos nossos programas dentro do Python. E a partir disso podemos avaliar a eficiência entre diferentes blocos de código. Nós vamos analisar e comparar o resultado das aferições de desempenho utilizando a biblioteca Timeit. Nós podemos então fazer a verificação do tempo médio que uma única execução de código levou e também da margem de erro ou desvio padrão. Nós vamos fazer o seguinte, vamos avaliar o tempo que um trecho de código leva para ser executado. Beleza? Vem comigo. Estamos aqui então com a nossa IDE Anaconda Spider aberta. Lembrando que esse assunto está dentro do estudo de complexidade de algoritmos e nós vamos então fazer uma análise de desempenho de bloco de códigos. Então, no nosso primeiro exemplo, vamos criar uma função. Essa função vai se chamar somar, vai ter um único atributo, um único argumento, um único parâmetro que é n. Nós vamos começar fazendo o seguinte. Vou criar aqui uma lista vazia para que eu possa fazer um laço. Qual será o meu laço? Meu laço ele vai fazer com que a variável temporária i ela percorra todo o intervalo de 0 a n mais 1. Então, se o meu n for igual a 10, o meu i ele vai percorrer o intervalo de 0 a 10. E a partir de cada elemento que esteja dentro do meu intervalo, eu vou adicionar a minha lista, que aqui ela se iniciou vazia, antes do laço, ela vai adicionar cada valor desse i, percorrendo dentro desse intervalo. Então, lá, por exemplo, se o meu n for igual a 10, ela vai colocar o 0, o 1, o 2, o 3, até chegar no 10. Então, a partir disso, eu posso aqui dar um return para ele retornar a soma da minha lista. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui dentro dessa função, né? Estou declarando uma variável, eu estou criando uma lista, além de declarar a variável, essa variável ela vai receber uma indexação do tipo lista. Eu estou adicionando elementos nessa lista e eu estou somando. Então, vocês percebam que são muitos passos que têm que ser feitos para que o meu resultado seja gerado. Vamos então fazer um pequeno teste. Primeiro vamos rodar aqui a nossa função, ok? Somar 10, ou seja, somar todos os números de 0 a 10. Temos aqui então o resultado 55. Beleza? Vamos então fazer um outro exemplo. Vamos fazer de uma outra forma. Vamos agora criar a nossa segunda função, que eu vou chamar de somar 2, vai continuar a mesma coisa, só que ao invés de criar uma lista, eu vou criar uma variável e essa variável ela vai começar em 0. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou criar aqui um laço de repetição, né? For i on range n mais 1, porque a gente sabe que o índice no Python ele começa em 0 e eu quero que vá exatamente até o n. Só que agora eu não vou criar lista, eu vou fazer direto. Eu vou fazer uma incrementação dentro dessa variável soma, que ela vai somar cada elemento i. Ou seja, o i ele vai passar dentro de todo o intervalo de 0 até 10. E a partir disso eu vou somando, ou seja, vai começar em 0. Então 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 1. 1 mais 2, 3 e por aí vai. E agora eu vou retornar essa minha variável soma. Então, o que eu estou fazendo aqui? Percebam que os passos agora é menor. Eu estou declarando uma variável, estou criando aqui uma estrutura de repetição, que eu fiz aqui em cima também, eu estou somando. Então, tirando a estrutura de repetição que é igual nessas duas funções, aqui eu estou apenas declarando a variável e fazendo uma soma. Então, percebam que os passos são menores. Então, vou rodar aqui
E agora eu vou fazer aqui a mesma, vou chamar a função, só que agora é somar 2, né? Então vou rodar aqui o somar 2 e vai me retornar o mesmo valor, só que de uma forma diferente. Aqui os passos eles são menores do que está aqui em cima. Agora, percebam o seguinte, né? A gente está fazendo aqui um teste aqui de 0 a 10. Então, o que meu algoritmo está fazendo? Ele está somando 0 mais 1, 1 mais 2, 3, 3 mais 4, 7. Ou seja, é uma progressão aritmética. Então, vamos criar uma outra função aqui, que nós vamos chamar agora de somar 3. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos declarar novamente, vamos fazer parecido com o que está aqui em cima, então vai ser soma, só que em vez de começar em 0, eu vou jogar aqui uma equação direta, que vai ser n vezes n mais 1 dividido por 2. E eu vou fazer a mesma coisa que aqui em cima, eu vou retornar a minha soma. Então, vou rodar aqui. Beleza, e vou chamar aqui novamente a minha função, só que agora é a minha função 3. Somar 3. Vou rodar ela. Percebam que me deu o mesmo valor, só que aqui eu estou executando basicamente n passos, né? N mais 1 passos, e aqui é um passo só. Ou seja, o tempo de execução dessa função aqui, ela vai ser menor do que dessa daqui, porque aqui é apenas um passo. Então aqui eu executo um passo, eu tenho o resultado, aqui eu tenho que executar todos os passos que estão dentro da estrutura de repetição. Isso torna o programa mais lento. Claro que a gente pode utilizar a estrutura de repetição em vários momentos diferentes. Só que em programas que são altamente complexos, com milhares de variáveis, isso pode fazer alguma diferença. Então, vou criar mais uma função para tentar simplificar mais ainda. Então, vou pegar isso aqui, vou copiar aqui para baixo. Agora vai ser a função somar 4. E agora eu não vou declarar nenhuma variável, vou deixar ali direto. Então aqui vai ser direto, ó, return a minha equação. Então percebam que os passos ainda são, os passos são ainda menores. Então eu vou rodar aqui o meu def4, ó, beleza. E agora eu vou executar aqui o meu somar 4. Percebam que deu o mesmo resultado. Então, essa função aqui, ela me retorna o mesmo valor, por exemplo, dessa função aqui, só que essa função aqui de cima, em termos de complexidade e desempenho, ela tem um desempenho menor do que essa função aqui, que tem apenas 2 linhas. E ela daqui, ela já me dá o resultado direto. Vamos executar. O tempo, como é um algoritmo bem simples, o tempo de execução ele é extremamente rápido. Então, vamos colocar aqui, ó, somar 2, 3, 4. Somar 2, 3, 4. Vamos rodar cada uma dessas linhas aqui. Ó, vocês percebam que agora eu troquei o meu n para 100, tá? O resultado é o mesmo, né? E o tempo de execução, aparentemente, ele parece igual, mas o tempo é diferente. Eu vou mostrar para vocês agora. Nós vamos, então, utilizar a biblioteca Timeit, que é usada para avaliar o tempo que um trecho de código leva para ser executado. Então, eu vou colocar aqui a minha biblioteca Timeit com cada uma das funções criadas com n igual a 100. Então, vamos rodar para que a gente possa ver aqui o resultado. Rodei e vai aparecer agora o resultado aqui de cada função. Então aqui ó, já apareceu a minha primeira função, né, que levou 6,49 microsegundos. A segunda, metade do tempo, né, 3,67 microsegundos. E a gente tem aqui, ó, por exemplo, uma variância de 185 nanosegundos por cada loop dentro do laço. E aqui, né, no caso, a minha segunda função tem uma variância
extremamente menor. E agora a gente parte aqui para as execuções extremamente rápidas, ó, 158 nanosegundos, né, 1,43 nanosegundo por loop, no caso aqui é o desvio padrão, taxa de erro, né, e 142 nano. A última função ainda é mais veloz do que aqui a penúltima função. A última função, 142 nanosegundos, e mais ou menos aqui também tem a questão aqui do desvio padrão. Eu vou colocar esses dados aqui, não esses dados aqui, eu já tenho os dados aqui que eu coloquei no Excel para que a gente possa também entender um pouco melhor. Então, eu estou aqui com o Excel aberto, né, com os valores que eu fiz um pouco antes, para colocar aqui para já deixar salvo. Então, nós temos lá a nossa primeira função, né, com 6,77 microsegundos, a segunda, né, quase a metade, 3,54 microsegundos, a terceira extremamente rápida, 158 nanosegundos. Se a gente perceber aqui embaixo, a gente tem a tabela de segundos, micro e nano. Então, um segundo ele tem 1 milhão de microsegundos e 1 bilhão de nanosegundos. Então aqui, ó, 158 nanosegundos. Então aqui é extremamente rápido, e a somar 4, ó, 140, mais rápido ainda, 146 nanosegundos. Então aqui também a gente tem a taxa de conversão, por exemplo, 1 microsegundo, né? Se eu colocar aqui 10, eu tenho o percentual de segundos. Então aqui, se eu colocar, por exemplo, 1 é o microsegundos, né? Então 1 milhão de microsegundos é igual a 1 segundo. E aqui no nanosegundo, 1 bilhão de nanosegundos é igual a 1 segundo. E aqui a gente tem o valor decimal. Essa planilha aqui vai estar disponível aí para quem for do curso, para poder baixar. Então, assim, é bem interessante a gente fazer essa análise de código, saber mais sobre a nossa implementação. No caso também a notação Big O é bem interessante que a gente possa utilizar. Às vezes uma estrutura, um laço de repetição, para um determinado caso nem é tão necessário assim. Isso pode deixar, dependendo do tamanho do nosso programa, pode deixar o programa um pouco mais lento. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula de um tópico um pouco mais avançado. E eu vejo vocês aí numa próxima. Valeu, tchau, tchau e aquele abraço.